O meu filho, a minha filha, tem autismo. Eu já ouvi falar tanto em autismo para cá, autismo para lá. Inclusive, no mundo moderno, se fala muito mais sobre o autismo do que, por exemplo, 20, 30, 40 anos atrás. E aí começa a dúvida. Meu filho faz isso aqui, minha filha faz aquilo ali. Comportamentos assim que às vezes parece que está fora do mundo, está fora do ar. Não olha pra gente, às vezes faz alguns movimentos esquisitos. E aí começa a se perguntar, esse meu filho, essa minha filha tem autismo? Talvez um dos pontos cardeais que nós temos que discutir e que eu trago sempre nas minhas apresentações, em cursos, conferências, capacitações, é primeiro alertar, informar a estes que depois serão os nossos usuários, as pessoas que buscam os nossos serviços, seja na área da educação, seja na área clínica, para uma avaliação. É bom, primeiramente, reforçar que até hoje, desde 1943, há 80 anos atrás, até hoje, por nós não termos descoberto claramente a origem do autismo, que no mundo profissional, no mundo clínico, a terminologia é a etiologia, a origem. Então, por este motivo, nós então não temos também desenvolvido, descoberto, construído um instrumento específico, claro e evidente para o diagnóstico. Nós não temos exames de fezes, de urina, de sangue. Não há exame de tomografia, de ressonância magnética, seja o que for, que vai determinar ou que possa determinar se tem o autismo ou não. E isto por quê? Porque quem estuda a semiótica, a origem da terminologia, já sabe que o autismo vem do grego autos. Autos, por si só, automóvel, um veículo que move por si só, autismo, voltado para si, encapsulado. E por isso também, pelo autismo não se representar, não se manifestar por um sintoma, então o autismo continua sendo uma síndrome. E o que é síndrome? Do grego também. Um conjunto de sintomas. Então, eu gostaria muito de reforçar quem está me ouvindo, primeiramente que eu não faço afirmativas. Até porque nós não podemos afirmar praticamente nada na medida em que nós ainda nem conhecemos a etiologia, o disparo. O autismo vem de onde? No sistema nervoso central, onde ele se localiza? Que nós chamamos do disparo. Mas o autismo, hoje, mais do que nunca, estamos convencidos de que ele seja um transtorno do neurodesenvolvimento. É a hipótese atual. Mas a hipótese, nós não podemos fazer ainda uma afirmativa de um fenômeno sobre o qual nós não temos clareza definitiva do disparo. Ora, eu venho da época, da década de 70, década de 80, que a maioria absoluta dos profissionais com quem trabalhavam naquela época com autismo partia do princípio etiológico, portanto, da origem, não é? A dificuldade que a mamãe teve ou tem de formar laços, vínculos afetivos com seu filho, meio que na base da rejeição. Inclusive, usávamos naquela época, eu pessoalmente nunca usei, porque naquela época era estudante ainda e já tinha uma certa, eu diria, intuição, e era tudo subjetivo,
de que se rejeitar filho, tiver dificuldades de manter um vínculo com o filho e o filho com a mãe der autismo, então mais da população do mundo teria que ser autistas. Já que já na época eu havia me enveredado pelo mundo da ciência, pelo mundo da pesquisa, da ciência. Não se afirma algo antes de você ter a clareza e a comprovação de um determinado fenômeno. Então voltemos à dúvida de muitos pais, principalmente esses novos que estão chegando. Meu Deus, meu filho tem isso. Ele é autista, ele tem autismo. Então, o primeiro passo é a investigação sobre o transtorno do autismo. E como eu havia já mencionado, o autismo até então, por nós não termos nenhum tipo de exame clínico que determina através daquele exame o autismo, e aí, mais uma vez reforço, pelo fato do autismo ser uma síndrome, portanto, um conjunto de sintomas, a prescrição do transtorno autista, se a criança tem ou não tem o autismo, ela é feita primeiramente sobre o aspecto jurídico e legal pelo médico ou pela médica. São os médicos quem têm a prerrogativa de oficialmente fazer a prescrição. Muitos médicos, evidentemente, recorrem a psicólogos, a fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e outros profissionais da área da saúde, principalmente da saúde mental, mas legalmente a prescrição é feita pelo médico. E como ela é feita por uma série, nós temos à disposição hoje uma série de questionários, uma série, inclusive, de rituais para observar este ou aquele sintoma. Aí, entrevista com os pais, observação da própria criança em diversas situações, para se formar uma ideia, e tudo isto, que é o que para nós hoje continua sendo válido, é subjetivo. E ainda para dificultar um pouquinho mais, aos pais, aos familiares que estão nos ouvindo, também, os profissionais, principalmente quem está iniciando a sua carreira agora, ainda temos uma dificuldade secundária, que adiciona-se já a essas primárias, que seria, depende também da escola de onde veio o profissional, quem está fazendo a avaliação, que, por ser subjetivo, através da escola de onde vem, ele pode entender, sim, que aqueles sintomas, aquelas atipicidades que uma criança possa apresentar, já são suficientes para a prescrição do diagnóstico. E aí, rege ainda meio que um ritual, quanto menos sintomas e quanto mais leve eles forem, sintomas em direção ao autismo, mais difícil para o médico, mais difícil para um psicólogo, aí vem fono, TO e outros profissionais, ficará para determinar se tem ou não tem. Mas eu continuo insistindo, e não faço afirmativa, continuo insistindo que o autismo é um transtorno que tem a sua origem no neurodesenvolvimento. Mas a gente não pode ainda fazer afirmativa por não ter a comprovação. Senão continuaremos no mundo de eu estou convicto, mas eu não tenho as provas. Não se trabalha assim com humanos. A nossa margem de erro, quando trabalhamos com seres humanos, ela já é muito elevada. E por isso, todo o cuidado que nós tivermos com os meninos, as meninas, até com adolescentes, jovens e adultos, ele ainda é pouco, pelo fato de nós trabalharmos ainda com hipóteses subjetivas. Mas já avançamos
Para nós era muito mais difícil ainda 30, 40, 50 anos atrás a determinação, principalmente dos casos mais leves. Para os casos mais ou menos de ordem moderada ou ainda de uma ordem severa, ou casos moderados severos, é claro que torna-se menos difícil para nós clínicos a determinação, a prescrição do diagnóstico. Então, fecho primeiro esta introdução neste mundo para os pais, familiares que estão chegando agora, que a partir do momento em que eles começam a perceber que o filho está apresentando alguns comportamentos em direção a isolamento, rituais, dificuldades no contato afetivo, dificuldades, por exemplo, de modificação de rotinas, etc., procurem primeiramente um médico. E no Brasil, não é? Quem mais cuida desse transtorno, talvez até pelo número um pouco mais presente no nosso país, de pessoal qualificado, formado, por exemplo, na área, são os neuropediatras, os neurologistas. Ainda que no autismo em si, entendemos ainda, e eu entendo, eu venho da escola europeia, eu venho da escola alemã, na verdade, se não há problemas de ordem neurológica, então, na formação, estou falando agora de formação acadêmica, seria o psiquiatra. Mas o Brasil carece muito da psiquiatria da infância e da adolescência, são muito poucos psiquiatras da infância e adolescência para o número de população, da nossa população. Então, a neuropediatria tem exercido essa função na prescrição do diagnóstico e, evidentemente, a maioria dos médicos e de médicos vão se reportar ao Manual de Diagnóstico na versão 5, DSM-5, do qual também eu, pessoalmente, em várias postagens, já manifestei as minhas dificuldades, e não só as dificuldades, as minhas discordâncias sobre o aspecto técnico-científico, acadêmico, não é? Sobre a dificuldade do DSM-5, quando então junta-se uma quantidade, ou juntam-se várias atipicidades e transforma isso num espectrum. E eu, desde quando Christopher Gilbert, né, um grande pesquisador, já numa idade também avançada, da Universidade de Göteborg, ali no sul da Suécia, ele, há 20, 25, 30 anos atrás, ele já usava essa terminologia do espectrum. Para mim, que sou mais cartesiano na escola alemã, eu entendo que nós precisamos ainda ser ainda mais precisos, e aí há sim algumas dificuldades. As dificuldades, elas não são impedimentos, e vamos outra vez reafirmar, não são afirmativas, mas hipotéticas, quando você está então no mundo da formulação do autismo. Este é o primeiro passo que nós temos que dar quando entramos no mundo do autismo. Primeiramente, compreender grau de acometimento, menos severo, que a gente chama de mais leve. Depois nós temos os moderados, isso tudo evidentemente está associado a um conjunto maior de sintomas, um conjunto menor de sintomas. Excessos comportamentais para cima, agitação, insônia, autolesão, seletividade alimentar, estereotipias e também aos chamados excessos para menos, que é um indivíduo muito apático, está lá isoladinho, fica bem lá quando está isolado, etc. Mas os sintomas são poucos, mas evidentemente a evolução dele vai se dar também de forma mais dificultosa pelo fato dele não ser o que a gente pode chamar, talvez, na língua portuguesa de proativo. Ele, por si só, faz movimentos de curiosidades e, evidentemente, na busca de aprendizagens de uma autonomia. Muito complicado isso.
Mas é interessante quando eu me remeto novamente, desde quando eu iniciei há 48 anos atrás, neste mundo, o quanto a gente já evoluiu. Mas essa evolução ainda não é suficiente para fazermos afirmativas. Bem, como é que uma família, como é que um pai, uma mãe, uma vovó, uma titia, ou às vezes até uma professora, lá no kindergarten, ou seja, na escola do CMI, Educação Infantil, pode levantar uma hipótese leiga como ela é, a mamãe, leigo como é o papai, seja quem for, como é que eles podem levantar talvez uma suspeita, que na nossa área nós chamamos de hipótese, nada de afirmativas. Hipótese, se aquele menino tem, aquela menina tem ou não tem o autismo. E aí, existe uma série de possibilidades. Eu já havia dito em várias postagens minhas que não existe um exame clínico específico para determinar o autismo. Pronto. Então não existe exame de sangue, seja o que for. Não tem. Então é através de observações de atipicidades, que muitas famílias vão dizer esquisitices, que uma criança possa apresentar, e que o autismo, então, não é por causa de um, não é por causa de dois sintomas, duas atipicidades, esquisitices, senão um conjunto. E aí, ainda lá na década de 70, década de 80, um grupo de pais, a National Society for Autistic Children, que é mais ou menos aqui como se fosse aqui no Brasil a Associação Brasileira de Autismo, dos pais, Associação de Pais, assim, em conjunto, também naquela época com a APA, que é American Psychiatry Association, a Sociedade de Psiquiatria Americana, os dois se juntaram e eles criaram didaticamente uma cartilha que interessante, já se passaram 40 e tantos anos, mas que eu considero ainda para os leigos muito importante e ainda atual, não é? Alguns sintomas mais frequentes, que a gente chama assim, vamos dizer assim, mais cardeais, para a gente tentar entender se tem ou não tem autismo. Para vocês terem uma ideia, numa das minhas publicações, nem sei, primeiramente em alemão, quando eu estava na Alemanha, eu fiz uma publicação de um artigo, e eu não sei se eu já publiquei isso no Brasil em artigo, mas tem um dos meus livros que eu publiquei, meu penúltimo livro, Transtorno do Desenvolvimento e do Comportamento, me parece que é o nome desse livro. Eu descrevo lá, inclusive, descrevo lá 123 sintomas que nós podemos encontrar, observar em pessoas com autismo. Mas as pessoas com autismo não precisam ter os 123 sintomas, não. Aí já um pequeno conjunto de sintomas já pode nos levar não só à suspeita, senão talvez até à determinação que a criança está com autismo. E aí, essa National Society for Autistic Children, junto com a Associação Americana de Psiquiatria, foram muito felizes, tão felizes que nós estamos hoje em 2023, e essa cartilha, se eu posso assim dizer, continua sendo ainda atual, ainda que nós já descobrimos uma série de outros sintomas a mais, mas vamos falar agora dos sintomas cardeais, aqueles mais frequentes, aqueles mais evidentes. Dos 14 sintomas cardeais, os mais frequentes, os mais comuns. Primeiro deles, não se mistura com outras crianças. O seu filho, a sua filha, pode estar ao lado de, mas não está com os amiguinhos, a priminha, o priminho, o irmãozinho, a irmãzinha. Esse é um sintoma bem clássico. Eles podem até estar do lado. Muitas vezes, principalmente quando mais para moderado e severo, eles nem ficam ali por perto, sempre no isolamento total. Os menos difíceis, aqueles casos mais leves, ele está até meio que do lado ali, sentado com o seu irmãozinho, sua irmãzinha, priminho, mas assim, ele não interage, ele não se mistura, ele está, como eu disse, ao lado de, mas não está com. Esse é um dos sintomas cardeais. Um segundo sintoma,
age como se fosse surdo. Para quem está me assistindo tem uma ideia, quando eu cheguei aqui de volta no Brasil, depois de longo tempo na Alemanha, já tinha terminado meu doutorado no departamento de psiquiatria, onde eu fui professor assistente durante 4 anos, e quando resolvi voltar ao meu país, a partir do momento em que nós conquistamos a liberdade, conquistamos a democracia em 1985, então eu voltando para o Brasil, e é interessante a noção, assim, como é que era recorrente aqui também no Brasil, que cerca de 90, talvez não esteja nem exagerando, 95, 98% das pessoas com autismo naquela época já tinham estado com um otorrinolaringologista e, evidentemente, com uma fonoaudióloga ou um fonoaudiólogo. Por quê? Porque como ele não reagia ao seu nome, e muitas vezes andava tapando o ouvido, muitos deles têm este movimento de tapar os ouvidos, ou você chama pelo nome dele, chama, ele não atende, a primeira hipótese é, esse menino é surdo. E ao longo destes últimos 40 anos, eu falo dos 40 anos, eu tenho 48 anos, o tempo que eu cuido desta matéria, mesmo tendo 48 anos de experiência, esses 48 anos de experiência não me dão o passaporte de saber tudo. Há uma quantidade enorme ainda de incógnitas que nós encontramos no mundo do autismo, então continua sendo subjetivo. Então é um trabalho árduo, evidentemente, para os mais leves, porque quanto mais grave, mais rapidamente nós chegamos ao diagnóstico. E o que é o age como se fosse o surdo? Ao longo do tempo a gente foi descobrindo que, na verdade, na maioria dos casos, não são todos, por isso que é necessária uma avaliação, na maioria dos casos de autismo, eles não têm surdez, não têm deficiência auditiva, ou déficit auditivo, é ao contrário. Uma grande parte deles apresentam, na verdade, uma hiperacusia, uma hipersensibilidade acústica. Por isso até hoje nós entendemos melhor que em muitos casos eles tapam os ouvidos. E mais interessante ainda, no nosso país, no Brasil, e eu sou muito feliz em dizer isto, que nós somos um dos países que não tem notícias se foi por acaso ou se foi providencial, preparado, que os movimentos em prol da pessoa com autismo no Brasil, vários deles se associaram também aos movimentos em defesa dos animais, porque esses movimentos em defesa dos animais há muito tempo vêm lutando para não que a prefeitura, que os municípios determinem em forma de lei, em forma de decreto, o não uso de fogos e artifícios em carnavais, em outras grandes festas, não é, populares. Por que isto? Porque os animais, quando começam os fogos e artifícios, quem tem animais e quem fica atento, não tem, como eu não tenho, mas fico atento, é um horror. Começam, por exemplo, os estouros de fogos e artifícios, cachorros, gatos, por exemplo, logo correm para debaixo de cama, ficam desesperados. Então já vem acontecendo o movimento das ONGs, né, das organizações não governamentais em prol do não uso de fogos e artifícios na defesa dos seus animais. E eis que também já existem muitas associações de pais que também fazem esse movimento porque percebem seus filhos. Quando eles vão para festas populares, quando começam os fogos de artifícios, por exemplo, Ano Novo, no Réveillon, mas também quando percebe que vão a determinadas festas de aniversário, e os filhos começam a ficar agoniados e querem sair, e de repente, não, só estão as crianças, estão festejando, aí estão brincando, estão correndo. E eis que, por exemplo, meninos com autismo, não todos, portanto, eles não têm que ter todos os sintomas, senão um conjunto, podem apresentar, por exemplo, dificuldades de permanecerem, por exemplo, numa festa popular.
numa festa de aniversário, quando há muito barulho, muito movimento, muita gritaria. Então esse é um segundo sintoma muito conhecido no mundo do autismo. Bom, qual seria talvez um terceiro sintoma muito recorrente? As nossas professores, as nossas escolas, os CNEs, sabem muito disso. Resistência ao aprendizado. Imagine uma pessoa que tem o autismo. Se ele tem mesmo o autismo, então por isso, se ele está em suspeita, propõe aos familiares, às pessoas que estão iniciando este mundo, observarem que a maioria dessas crianças apresenta uma dificuldade enorme de sentarem-se a uma mesa. Concentrarem-se, por exemplo, no tablado da mesa, com um caderno, um livro, as figurinhas, as historinhas, porque eles têm enormes dificuldades no aprendizado, principalmente quando a gente quer entrar no mundo da leitura e da escrita. Esse é um grande desafio no mundo do autismo. E muitos deles, inclusive, já quando vão para o grau de moderado e mais ainda para o severo, nós temos uma quantidade enorme de escolas no mundo todo e no Brasil, não é para menos nem para mais, manter um menino com autismo dentro de sala de aula. Muito menos ainda manter-se sentado a uma mesa, né? Sentado numa cadeira, uma mesa, mais complicado ainda. Por isso, inclusive, que na minha última publicação, do qual eu fui, na verdade, o organizador do livro, o Inclusão Escolar e Suas Implicações, que ao longo de décadas chegamos e concluímos a criar um projeto integrado de inclusão escolar. E já estamos trabalhando com 3 municípios no Brasil. Iniciamos o segundo semestre do ano passado com um, Santa Mariana, no norte do Paraná, que aceitou o projeto e o nosso desafio junto com a secretária, né, Mara Martins, assim como o prefeito também aceitou a ideia e a Câmara dos Vereadores aprovou. Iniciamos um projeto, depois agora recém-iniciamos em Cambará, também no norte do Paraná, e também agora em Minas Gerais, no sul de Minas, Bicas, município pequeno, onde são municípios visíveis, por serem pequenos, então você tem todas as escolas. Eu visitei todas as escolas e todas as salas de aula, porque um dos grandes desafios que nós temos não é se o menino aprende ou se ele não aprende, se ele tem uma inteligência mais privilegiada ou menos privilegiada. O maior desafio nosso quando entramos no mundo da aprendizagem, e agora estou especificando a aprendizagem acadêmica e escolar, não aprender, por exemplo, a vestir-se, despir-se, que também é outro desafio, mas vamos ali primeiro no escolar, é fazer com que uma criança entre numa sala de aula e mais ainda, mesmo depois que você conquistou, que ele conseguiu entrar na sala de aula, ele ficar sentado, né, a uma mesa. Aí é um terceiro desafio, prestar atenção no que a professora esteja falando e fazendo. E aí criamos esse projeto, trabalhamos aí com um médico, o Dr. Alexandre Azevedo, que é um médico e doutor em nutrologia, agora recém-iniciando conosco uma médica, psiquiatra da infância e da adolescência, lá do Mato Grosso, doutora Wenner Tomé. Aí vem a professora, a doutora Maria Tereza Costa, com mais de 40 anos no mundo da psicopedagogia e projetos de inclusão no município de Curitiba, né? E junto comigo, e aí sim alguns outros assessores que temos, estamos orientando e supervisionando, não é, esses modelos de inclusão de facto, e não uma inclusão mais ou menos, nestes municípios, e vamos querer depois ir aperfeiçoando para fazermos realmente uma inclusão escolar, e não mais ou menos botar crianças em escolas, porque colocar crianças em escolas regulares, uma criança com autismo, isso não é inclusão. Isso é uma tentativa mais ou menos. Inclusão é quando você consegue fazer com que a sociedade escolar,
Quando a criança costuma, aprende a conviver com o diferente e vice-versa, e pouco a pouco nós integramos e incluímos esta criança com esta tipicidade no mundo escolar. E aí o maior desafio que nós temos, já desde sempre, né, de agora que eu vim observando ao longo desses 48 anos, é realmente fazer primeiro com que a criança entre na escola. E entrar não é entrar fisicamente, não. Ela pertencer. Pertenece. O espanhol e o português é pertencer, sentir-se pertencida. E vice-versa, né? Os outros coleguinhas, a professora, a coordenadora, a pedagoga e outros trabalhadores da educação também aprenderem no dia a dia a lidar. É o desafio de diminuir, quebrar esta resistência à aprendizagem. Eu reforcei muito aqui para nós, neste momento, a aprendizagem acadêmica. Mas olha, similaridade, não são iguais, similaridade existe também no mundo da aprendizagem que nós chamamos de atividades funcionais. Aprender a vestir-se, não é? A despir-se, a tomar banho sozinho. A criança aprender a fazer seu próprio sanduíche. A criança aprender, ao longo do tempo, a arrumar seu próprio quarto, a cuidar dele. Também são desafios na família e quem pode nos ajudar muito neste mundo são orientações, supervisões e atendimentos, por exemplo, da terapia ocupacional, da ocupação. Aprender a cuidar de si mesmo. E aí eu tenho que chamar a atenção, aproveitando, estou me alongando um pouquinho nesse ponto, mas não posso deixar passar em branco. Quisera alertar papai e mamãe. Tem muitos papais e mamães aqui no nosso país que colocaram na sua cabeça o seu desejo, a sua vontade, que o filho tem que aprender a ler e escrever. Não é? E eu preciso chamar a atenção, portanto, né, investir. Fiquem atentos que aprender a ler e escrever são atividades nobres, funcionais nobres, são atividades intelectuais. Mas imagina uma criança que aprende a ler e escrever, mas a hora que está com fome não aprendeu a fazer seu próprio sanduíche, não aprendeu a vestir-se, a despir-se, a tomar banho sozinho. E a gente percebe o seguinte ponto. E se a mamãe e papai, como é comum da vida de humanos, que em geral os papais vão primeiro do que seus filhos. Imagina papai e mamãe vão para o Oriente Eterno, e aí o seu jovenzinho, o seu adulto com autismo lá, não sabe ainda, não aprendeu nem a fazer seu próprio sanduíche. Então cuidado os papais com as suas próprias ansiedades. Quem pode, que não seja proibido, não é? Mas quem pode determinar melhor o que aquela criança, o que aquele jovem adolescente tem como prioridades de aprendizagem são os profissionais qualificados. O desejo do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, respeitosamente. Nós temos que respeitar, sim, são legítimos, são humanos, mas eu entendo que o pessoal qualificado é quem pode determinar as prioridades. Mas o quarto sintoma, vamos ao quarto sintoma. Uma criança, por exemplo, não apresentar medos de perigos reais. Ele é capaz de estar num certo local perigosíssimo e ele nem se dá conta, ele não está, entre aspas, nem aí. Atravessar uma rua, se olhar à esquerda para a direita, inclusive interessante que eu estou falando sobre isso, porque há poucos dias eu vou ter, eu creio que eu tenho autorização para isso, até por conhecer os pais mais de perto, mas eu estou cuidando, não é, de um menino, já entrando agora na adolescência, de pais absurdamente lúcidos, organizados, disciplinados, no sul de Minas, em Caxambu, e aí há poucos dias me mandaram um vídeo, os pais ensinando o seu filho a atravessar a rua.
Gente, eu olho aquilo, me dá um prazer, me dá uma alegria, me dá uma força de que este é o caminho. Os próprios pais não fazerem só coisas que dão na cabeça deles e o que eles querem para os seus filhos. São os pais, ao longo do tempo, aprenderem a identificar não o que eu quero do meu filho, senão o que meu filho precisa aprender. O dia que os pais não têm a menor expectativa e esperança que todos os pais do mundo, mas o dia que uma boa parte dos pais começarem a aprender, mesmo na sua angústia, nas suas incertezas, nas suas tristezas, seja o que for, a depender do grau de acometimento do seu filho, da sua filha, mas o dia que os pais, sob boa orientação de profissionais qualificados, entenderem que nós não vamos fazer com esses meninos e meninas aquilo que nós queremos deles, senão o que ele precisa aprender para se tornar mais autônomo. E cada um tem um grau de acometimento diferente do outro. Ora, eu venho, inclusive, isto afirmo, eu venho afirmando nos últimos anos, poucos anos, que desde 1975, dia 5 de fevereiro de 1975, às 10 horas da manhã, quando eu tive o primeiro contato com uma pessoa com autismo, quando eu era estudante da Universidade de Münster, lá no norte da Alemanha. Até hoje, eu já vi milhares e milhares de crianças com autismo. Crianças, jovens, adultos com autismo. E tenho, na verdade, o privilégio de conhecer autismo na Itália, na Alemanha, na Espanha, na Suíça, na Áustria, na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, também no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Peru e vários outros países. Nós estamos dando alguns exemplos, no Canadá, nos Estados Unidos. E até hoje, eu não conheço uma única pessoa com autismo igual a outra. Porque cada uma tem, vamos dizer assim, uma configuração diferente da outra. Então a gente tem condutas generalizadas, a gente tem estratégias baseadas na ciência do comportamento humano, porque aí não precisa ser autista, com qualquer humano, a gente já sabe um estímulo dado, qual é a resposta que vem e, evidentemente, as suas consequências. Isto até porque eu andei discordando durante um tempo, sempre as minhas discordâncias têm que ser dentro do princípio, né, do respeito, né, e do princípio democrático. Quando eu digo, não é porque tem que ser assim ou porque eu tenho certeza. Caramba, eu não tenho nem certeza quanto tempo eu vou viver na minha vida ainda. Imagina eu ter certeza de autismo de outras pessoas. Então são reflexões que eu sempre trago de acordo com a ciência e de acordo com as experiências clínicas ao longo dessas décadas, em que não consigo encontrar uma única pessoa com autismo igualzinho a outra. Então, cada uma é uma e tem a sua configuração de sintomas e graus de acometimento, mais graves, menos graves. Esse tem esse sintoma, mas não tem esse, mas tem aquele ali, não tem esse aqui, mas tem aquele acolá. Então, cuidem sempre vocês. Procurem fazer dos seus filhos, dos seus alunos, dos seus pacientes, um programa, né, de aquisição de habilidades, de autonomia, sempre baseado nas observações que vocês adquirem no contato com uma pessoa com autismo, quando vocês podem identificar não o que vocês querem que eles aprendam, senão o que ele precisa aprender para se tornar uma pessoa com mais autonomia. Vamos a mais um sintoma muito comum no mundo do autismo. Muito comum, mas não é todas as pessoas com autismo. Que é uma forte resistência a mudanças de rotina. Pessoas com autismo, principalmente aquelas mais clássicas, né? Clássico para nós significa os sintomas são bem mais claros, são mais evidentes, e não só 1, 2, 3, 4 sintomas, não, é um conjunto maior de sintomas. Elas têm enormes dificuldades, porque elas conseguem montar um esquema de rotina
E quando esta rotina, criada por eles mesmos, ou os pais que criam determinadas rotinas, e muitas vezes é necessário, faz bem para a mente humana, faz bem para o corpo humano, determinadas rotinas. Do tipo, é muito bom para o corpo humano você ter uma rotina de alimentar, você manter uma rotina de sono, você manter uma rotina de determinadas atividades, isso faz muito bem para a mente. Pessoas desorganizadas, sem qualquer tipo de rotina, vão invadir o corpo humano, seja invadir o cérebro, como invadir o trato gastrointestinal e outras. E isso não faz bem para ninguém, portanto, uma rotina ela é saudável para o mundo animal, incluindo os humanos. No entanto, no autismo, a gente percebe uma certa perseveração. E aí uma certa rigidez, uma rigidez mais comum do que, por exemplo, nas pessoas comuns. Então, é muito mais evidente você encontrar uma rigidez em rotina de vida diária de crianças com autismo. Meu Deus, mas como é que eu faço isto? Você primeiro instala uma certa rotina para pelo menos haver um ritual, desde a hora que a criança levanta, acorda, até a hora que ela vai dormir, ter já um certo ritual, mas ao mesmo tempo também, depois de um certo tempo, determinados tipos de rituais, você começar assim, bem devagarzinho, com anúncios. Aí é um outro tema, quando a gente entra no mundo da clínica, como eu faço depois determinadas quebras de rotinas, sem que eles precisem ou necessitem entrar em episódios de excessos comportamentais. Esse é outro tema que numa outra oportunidade nós trataremos. Mas esse é um sintoma muito clássico, que é enormes dificuldades na quebra de rotinas. Vamos lá a mais um sexto exemplo muito típico do autismo. Usar as pessoas como ferramentas. É o menino dentro de casa, pegar a mamãe, pegar pelo braço dela, levar a mamãe até a geladeira, para abrir a geladeira, para ele tirar, por exemplo, um iogurte. Sendo que ele tem condições claras e definitivas sobre o aspecto neuromotor de fazer isso. Mas ele pega, ou ele está lá junto com a professora, ele quer pegar o lápis de cor ali, ele pega a professora, para a professora pegar o lápis de cor para ele. Então, meninos e meninas com autismo têm como uma das características, um dos sintomas, este que eu chamo de sexto, né, dos 14 sintomas cardeais desta cartilha, dessa Associação de Pais norte-americana, National Society for Autistic Children. Então, ali está definido que eles têm essas dificuldades e, na verdade, usam pessoas como se fossem ferramentas. Inclusive, uma delas, até muitos não estão atentos a esse sintoma, que é: nossa, doutor, mas o meu filho é muito amoroso, ele senta no meu colo. Tantas vezes ele senta, vira-se de costas para mim, encosta em mim, ele gosta do contato físico. Cuidado. De repente, ele está usando a senhora como se fosse uma cadeira. Até porque muitas mães, quando eles fazem isso, e aí a mamãe vai abraçá-lo, trazê-lo mais para perto de si, alguns deles, não todos, alguns deles não dão conta desse contato tão íntimo e já logo vão descer do colo da mãe. Então, uma criança buscar o seu colo e você entender de que isso é buscar carinho, buscar afeto, em vários casos até que sim, mas tem alguns casos eles estão sentados no colo da gente como se a gente fosse, inclusive, desculpe me dizer, uma mamãe um pouquinho mais pesada do que deve, não é? E fica tão bem acomodado assim, sentado, que ele está procurando, na verdade, é conforto. Não é o carinho e atenção da mamãe. Desculpem um pouquinho por vamos dizer, esse exemplo, mas é para chamar a atenção nos detalhes. É no detalhe, é ficar atento que muitas vezes sim, eles apresentam esse tipo de atipicidade. Vamos a mais um sétimo. Um sétimo exemplo. Se quantas vezes a gente pode, para determinadas crianças, não são todos, alguns, meninos, meninas, em que eles, por exemplo, começam a rir e fazer um movimento de flapping, como se estivessem felizes. Aí batem asinhas, o flapping, e aí riem. Mas também
Ao contrário, eles podem estar num certo local, estão bem e de repente começar a chorar, sem lágrimas. Sabe aquele choro meio agoniado, aquele... E aí se a mamãe e o papai observam nas expressões faciais uma agonia, e é claro que a primeira hipótese que nós vamos levantar é: ele está com alguma dor. E até hoje eu levanto essa hipótese, pode ser uma dor, mas eu não tenho certeza, porque eu não estou dentro dele, ele não fala comigo, ele não demonstra, eu não estou dentro dele para entender, é dor. Então, inclusive, eu digo sempre para uma mãe, quando seu filho começa a ficar agoniado e você percebe, gente, está triste, é dor, fale com o seu pediatra, fale com o seu médico, mesmo que seja um analgésico, não use remédios primeiro sem a consulta do seu médico de confiança. Não é? Ah, mas ele não é alcançável, não dá, eu estou achando que isso aqui é dor mesmo. Então, use sim um analgésico dentro dos padrões da quantidade, não medique o seu filho sem prescrição médica. Somente o médico é quem tem a prerrogativa da prescrição de medicamentos. Mas quando a senhora já tem um certo conhecimento, é sim. E se, claro, a senhora aí usou um determinado analgésico, e daqui entre 12 e 18 minutos melhorou, então, mais do que nunca, sim, a senhora vai ter que levar o seu filho, a sua filha, ao médico, porque levanta-se uma hipótese ainda mais consistente de que poderia ser algum desconforto, alguma dor no corpo. Tão difícil a gente descobrir. É um sintoma tão complicado, tão incógnito para nós, mas a gente está sempre trabalhando com hipóteses. Vamos a mais um sintoma muito típico no autismo e que confunde uma quantidade enorme de famílias, confunde, inclusive, esse sintoma, uma quantidade enorme de profissionais da área da saúde, da área da educação. Doutor, ele tem alergia a contato físico. E aí vem a frase, eu tenho horror desse tipo de frases afirmativas, né? Do tipo assim, olha, já ouvi por aí que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Onde está a prova? Quem disse? Eu já trabalhei com um punhado de afirmativas. Lá, 20, 30 anos atrás, estamos nessa agora. Não façam afirmativas de eventos sobre os quais nós não temos ainda a comprovação científica. Esse é o ritual da ciência. Mas a gente percebe que tem uma série de meninos e meninas com autismo que tem como um dos seus sintomas enormes dificuldades no contato físico, pegar, o abraçar, não é? Vamos dizer assim, o acariciar. E aí a gente vai rapidinho, brasileiros como somos, né? Tudo mais ou menos, que é, doutor, ele não gosta do toque, ele não gosta do contato. Por favor, não use essas afirmativas. Você pode dizer assim, parece que ele tem dificuldades com este contato íntimo, porque fiquem bem atentos com seus companheiros e companheiras. Peça uma vez para tocar em vocês e vocês estarem bem concentrados na hora do toque. É muito íntimo, é um contato muito íntimo. E a depender da pessoa quem faz, até pegar na mão, às vezes até pegar no ombro, pegar em você. Ele é tão íntimo que depende quem está fazendo isso, porque se é uma pessoa simpática, se é uma pessoa de quem você também gosta, tem uma certa, vamos dizer, até leve simpatia, a reação é uma. Mas imagine alguém que está também fazendo o mesmo tipo de pegar em você, mas uma pessoa de quem você não gosta, ou uma pessoa que está sendo bem invasiva com você. Você nem sabe se gosta ou não, mas é invasivo porque você não conhece bem. A reação também é diferente. Aí transportemos isso para o mundo do autismo. Estou dando de milhares de possibilidades de hipóteses e de reações. Não diga nunca, ele não gosta do toque, senão eles têm dificuldades no contato físico. E nós não sabemos por quê. Eles são hipersensíveis.
Pode ser. Mas tem alguns que não gostam, por exemplo, que encoste nele fulano de tal, mas adora ou não reage aversivamente ao, por exemplo, ao toque de uma outra pessoa de que ele convive mais. Por exemplo, até com o cachorrinho quando vem e fica no corpo dele. Portanto, ele discrimina. Então, não façamos esta afirmativa. Sempre dizer, doutor, quando eu percebo que ele tem dificuldades. Chegou, pegou muito dele, acariciou, apertou, trouxe ele bem juntinho de mim, como pai, como mãe, a gente percebe que ele tem dificuldades. Entendo que esta seja, não é, a interpretação mais próxima da realidade do que falar que ele não gosta. Vamos então ao próximo. Um outro sintoma que está dentro dessa cartilha, que eu ainda continuo usando, evidentemente não só ela, nós temos tantos outros depois da década de 70 e década de 80, né, como CARS, como até agora, há pouco tempo, PEPR, depois o VIBMAP. Ou seja, ao longo do tempo a gente vem descobrindo alternativas e aperfeiçoando a forma de nós entendermos os sintomas do autismo. Mas um deles também é, por exemplo, uma hiperatividade física. E aí, mais uma vez respeitosamente, neste ponto eu preciso discordar dessa forma de descrição dos norte-americanos. E apresenta hiperatividade física. Mas em um grupo de autistas, de pessoas com autismo, podemos encontrar o inverso. Apresentar uma hipoatividade física. Nós temos pessoas com autismo que, se a gente deixar, eles ficam balançando o corpo bem devagar, minutos e minutos, se deixar, talvez até horas. Portanto, ainda que a hiperatividade física, sim, pode ser observada no transtorno autista, inclusive com uma recorrência assim, relativamente alta, mas também o inverso é observável. Né? Uma hipoatividade física. A hiperatividade física ela é muito mais comum em meninos e meninas com autismo, quando, por exemplo, mais irritados e, evidentemente, quando contrariados. Aí sim, vão muitos, mas olha, nós temos alguns filhos comuns aí que, quando a gente diz não para uma determinada atividade, eles também vão fazer uma reação mais hiperativa. Portanto, sejamos um pouco mais cuidadosos e mais minuciosos na atenção, na discriminação de sintomas, saber o que é um, o que é o outro e, evidentemente, procurar a sua origem, a sua etiologia, de onde nasce isto. Mesmo com todos esses cuidados, a nossa margem de erro continua bastante grande. Sim, mais o 10º. Sintoma muito característico. Este sim é bastante característico. Não mantém contato visual. O contato olho a olho. Olhe para mim. Fernando, olhe para mim. Maria Clara, olhe para mim. Este é um dos sintomas que eu diria, ele está até lá como 10º. Aqui nós estamos falando qual que é o primeiro mais importante, depois o segundo que é mais importante. Não, aqui não há uma raia, mas sintomas comuns. Mas esse é um dos sintomas muito presentes no autismo. A dificuldade do contato olho a olho. Por isso é que eu sempre oriento as professoras, os pais. Estou me lembrando agora de um pai que está lá em Orlando. E um vídeo que me mandaram, uma criança de quem já cuida há um determinado tempo, mais de 1 ano e meio. E esse pai, um dia me mandou um vídeo fantástico, ele ensinando o seu filho na cozinha uma determinada atividade. E o menino, então, não sei se estava ajoelhado ou sentado, menino pequeno, não tinha nem 3 anos de idade, àquela época, quando eu vi o vídeo, há uns anos, 1 ano e pouco atrás. E ele é um indivíduo de, no mínimo, 1,85 m, no mínimo, 1,80 m, 1,90 m. E ele em pé. E quando eu bati o olho nesse vídeo, e quem me conhece por aí nas supervisões e orientações, estou me lembrando agora com as colegas, professoras e município de Cambará, onde eu estive há 1 semana e meia atrás, Santa Mariana, Bicas, vi exemplos da professora querendo falar com o seu aluno lá no CMEI, ela em pé, e aquela criancinha de 1 ano e meio, de 2 aninhos, sentados, e meninos comuns, estou dizendo ainda autismo não, em pé.
Procurem sempre, vão falar com crianças pequenas. E entrou no mundo do autismo, vai a mais do que nunca. Ajoelhe-se e fale com ele na altura. Ora, eu tenho uma pessoa, um colaborador muito querido meu, Lourenço, que vocês conhecem, foi uma das primeiras orientações há mais de 2 anos atrás, quando eu comecei a acompanhar o filho, que eu disse: fale com o seu filho sobre 2 aspectos. Primeiro, filho, olhe para mim. Só falar, olhe para mim. E segundo, vai falar com ele é muito pequenininho. Ajoelhe-se para ficar mais ou menos na altura. As fonoaudiólogas já aprenderam e sabem muito mais do que nós aprendemos a falar através da imitação. Desde bebê, quando a mamãe ainda está no peito da mãe, amamentando, e através do olhar que a mamãe fala: filho, fale assim, mamãe. E uma vezinha que o filho vai crescendo, a primeira vez que ele tenta assim: muito bem, falou mamãe. Bom, até agora ele falou mamãe, coisa nenhuma, ele falou mas a mamãe já reforçou. Mas ele faz pela imitação do movimento da boca, ele vai corrigindo, tanto é que ele vai melhorando até um dia realmente mamãe, definitivamente. E se a criança, como vimos aí anteriormente, que ela tem dificuldades no contato, olho a olho. Portanto, a aprendizagem da linguagem verbal, ela se complica mais ainda no mundo do autismo. Então é um sintoma muito clássico e eu proponho sempre quando for falar com as crianças. 2 movimentos. Primeiro é: filho, olhe para mim. Ou o aluninho, meu aluno, Rian, olhe para mim, Rian. Fale perto, cuidado não ser agressivo, e tem coisinhas, cuidado com as professoras, cuidado. Tente não ficar pegando muito no queixo da criança para olhar para você e ser aversivo. Tem gente fazendo isso, é aversivo. Não, mude o seu tom de voz. Né? Olhe para mim. Então, quando você faz isso, você já pelo menos aumenta a probabilidade de que ele olhe para você, mesmo que você vai pedir, e você fala. E assim a gente vai tentando fazer com que as crianças aprendam a ouvir a gente. Longo caminho, difícil, mas é longo, mas dá para fazer. Posso dar N exemplos. Inclusive, quem está atrás dessa câmera agora fez isso e acertou com o filho. A partir daquele momento ele começa, não é só por isso, foi uma série de, vamos dizer assim, orientações de que ele seguiu, não é? A cartilha direitinho, ele seguiu as orientações, e esse conjunto de assertividade que esse pai começa a se sentir mais seguro, não é? Como lidar com o seu filho na sua ou nas suas atipicidades, este indivíduo, em menos de 1 ano, ele faz um progresso que até eu mesmo que eu já dizia, seu filho é de bom prognóstico, seu filho tem um autismo e é de bom prognóstico, esse menino vai evoluir, mas ele não vai evoluir só com a graça de Deus, não. A graça de Deus é a nossa energia que a gente busca no grande arquiteto do universo. Portanto, é ali que a gente busca a força, a esperança, não é? A compaixão, mas isso é só energia. Agora, nós é que temos que fazer corretamente, porque não adianta pedir a Deus lá e não faz bem aqui, aí não dá certo. Claro que não dá certo. Então, o caminho é esse, é seguir as orientações das pessoas, dos profissionais qualificados, né, que cuidam desses meninos e meninas ao longo do tempo. Ainda temos mais um outro sintoma que é típico, não aparece em todos, vou sempre repetindo isso, mas é típico, crianças que adquirem, não é, uma perseveração em barbante, ficar mexendo com barbante. Ou muitos deles têm apego a um determinado carrinho de brinquedo, mas não é para brincar com o carrinho como se fosse mesmo um carro de bebê, e fazendo, buzinando, etc. Não, ele quer ficar com aquele na mão. Determinados objetos, até papel, quer ficar com o papel na mão. Eles apresentam, não todos, um grupo deles vai apresentar, sim, um apego não apropriado. E o que é o não apropriado? É pegar um carrinho, mas não brincar com o carrinho como se fosse um carrinho. É um objeto que ele está na mão. Há uma bola, não é para quicar a bola, brincar com a bola, jogar a bola, não. É ficar com ele na mão.
tampinha de garrafa PET. Ficava. Pegaram aí a garrafa PET já vazia, colocar o dedo na entrada da garrafa e ficar depois mexendo, fazendo aquele barulhinho do plástico perto do ouvido. São apegos não apropriados a diversos. Cada criança que tem este sintoma de apego não apropriado a objetos, cada um tem o seu tipo de objeto. Então, o apego realmente a determinados objetos sem o uso adequado deles. Vamos então agora ao 12º sintoma, descrito também nessa cartilha, que é objetos giratórios. Se tiver aí um fono assistindo essa minha apresentação desse sintoma, já sabe claramente que eu estou dizendo, eu uso sempre o fono como exemplo. Entrou no consultório e está muito calor, ela liga ventilador. Pode parar a sessão, não vai funcionar, porque eles têm fascinações por objetos que giram. E quanto mais girar, mais eles vão apresentar flapping, movimentos estereotipados. Parece, interpretação minha, com uma margem de erro elevadíssimo, parece uma satisfação, um êxtase, uma fascinação. O fato é que movimentos giratórios chamam a atenção por demais de forma bem diferenciada dos homens comuns, das outras pessoas comuns, quando no mundo do autismo. Por isso que eu sempre proponho, deixem esses objetos o mais longe que for possível, fora do alcance dessas crianças, seja do campo visual, tátil, porque quando se fixam ali eles vão se fixar e vão fazer um out, vão ficar fora do ar para outras atividades, né? Outros trabalhos e atenções diferenciadas. Bem, e dentro desses 14 sintomas cardeais que eu uso, mas existem tantos outros, mas eu uso essa cartilha ainda como uma parte da avaliação. Como penúltimo item dessa cartilha é a agressividade. Eles, por impedimento a uma determinada atividade que eles querem fazer, a gente impedir, eles podem se tornar agressivos. E aí há um Y. Eles podem se tornarem heteroagressivos, portanto, bater em alguém, chutar, agredir de todas as formas, e aqueles ainda mais invasivos e mais encapsulados, agredir a si mesmo, que nós chamamos de autolesão. Então, falou não, primeiro movimento, por exemplo, é morder as mãos, bater no rosto, bater com a cabeça, puxar cabelos, fazer episódios, inclusive, bem mais invasivos. A agressividade e a autoagressividade, inclusive, quem me conhece, quem me acompanha há muitos anos, sabe que eu sempre dediquei-me aos estudos e à minha clínica, à minha atividade clínica aos mais graves. Isto tem 2 motivos muito claros. Primeiro, pela minha confissão de fé. Eu sou católico, sou cristão católico, e é a minha confissão de fé que me impulsiona na solidariedade desses casos mais invasivos, porque dói na gente. Eu fico imaginando, dói muito mais num pai, numa mãe, numa vovó, num vovô, num irmãozinho. Então a minha confissão de fé me impulsiona. E na verdade eu entendo que no mundo do autismo, quando a gente entra nesses casos muito mais invasivos, é por isso que eu fiz essa escolha de cuidar de casos mais invasivos, porque os menos invasivos, não é? Nós já temos um grupo maior de profissionais qualificados que cuidam dos casos mais leves, até meio moderado, mas quando entramos no mundo, principalmente quando já é adolescência, juventude, fase adulta, é um mundo, inclusive, um mundo mais difícil. E aí a dor da família, a dor da mãe, do pai, o desespero, assim como professores que também não sabem, não conseguem lidar, porque a escola não tem infraestrutura para tratamento. Por isso que eu entrei nesse mundo de um projeto integrado de inclusão escolar, melhor qualificado, com pessoal qualificado, com diversas
de diversos profissionais, estamos aí já, como eu disse, em 3 municípios, mas o mundo da agressividade e da autoagressividade, no mundo do autismo, ele é bem elevado. Estou falando aqui do transtorno autista. Mas junto com outros pesquisadores, principalmente os mais tradicionais, assim, de 30, 40, 50 anos, que ainda estão na ativa, buscando entender todo o fenômeno, entendemos que nos casos esses mais invasivos, não é, são casos que não só continuam sendo incógnitas para nós, mas o grande desafio e que nós não temos no Brasil infraestrutura para cuidar destes meninos. Porque são meninos que não vão responder bem a atividades, vamos dizer assim, de ambulatórios. 2 vezes por semana, terapia. Que tipo de terapia? Ah, não, esse aqui já frequenta uma clínica a dia. Os casos de quem eu aprendi a cuidar nesses 40 anos, ainda que os leves, já tenho contato, eu conheço, descrevo, etc., já me cuidei, vou acompanhando, mas a minha atenção é muito mais em cima dos casos mais invasivos, porque eu entendo um pouco mais a dor, o sofrimento de todos, não são só de pais, de todos quem convivem com esses quadros de autolesão, de agressividade, não é, de agitação, insônia, seletividade alimentar, que trazem grandes preocupações e muitas vezes deixam a gente sem dormir. Porque mesmo como profissional na área clínica, eu fico pensando, meu Deus, eu já estudo isso há tantos anos e tem muitos momentos em que eu me percebo de caramba, dá uma sensação de desespero, de impotência em tantos casos que a gente tem pela frente para cuidar e que a gente cuida, tenta cuidar e a gente não tem respostas adequadas para eles. Este talvez seja um dos sintomas que eu considero assim talvez o mais invasivo, o mais profundo, o mais preocupante como ser humano é esse 13º quadro. Esse 13ª descrição de sintomas do autismo. Bom, e para finalizar, estes 14 sintomas descritos pela National Society for Autistic Children e a APA, American Psychiatry Association, é uma das formas subjetivas. De lá para cá tiveram tantas outras, mas as melhores não foram tão rápidas e são tantas outras que a gente vai descobrindo. Eu mesmo, então, já publiquei, sim, né, um artigo em alemão, primeiramente, agora sim, 63 sintomas, depois, mais tarde, os norte-americanos publicaram um artigo, ainda na década de 90, com 123 sintomas, mas é que tem aqui a colar. Esses 14 são aqueles mais ocorrentes. E esse 14º sintoma, na verdade, é um modo indiferente e arredio no contato com as pessoas. Vocês não têm noção do que eu já vivenciei, já fiz experimentos, que é pedir uma mamãe para pegar o seu filhinho pequeno com autismo. Isso é quando eu estava no departamento de psiquiatria infanto-juvenil da Universidade de Münster, quando eu estava fazendo o meu doutorado e onde eu fui professor assistente. O departamento era de frente de uma determinada rua e de vez em quando eu pedia à mamãe, vá com seu filho, caminhando, dê a mão a ele, caminha aqui nesta rua. Eu vou ir lá atrás devagarzinho, vou me emparelhando à senhora, aí eu pego na mãozinha dele, continuo andando sem olhar para ele, a senhora solta a mãozinha, vamos ver se ele vai comigo. E alguns destes meninos apresentam sintomas que eles não sabem ou não diferenciam, não demonstram diferenciar mamãe de uma pessoa desconhecida. Mamãe pode entregar o seu filho na escola para uma outra pessoa, ir embora para casa no primeiro dia e a criança nem fazer a diferença. Já imaginou para a mãe e para um pai o que significa isso? Vamos lá outra vez, reforçar. Não são todas as pessoas com autismo. Algumas delas apresentam este modo arredio. Portanto, para finalizar esse conjunto
de informações que eu trouxe, minuciosamente um por um, e claro, ainda faltava uma série ainda de exemplos, mas para que os pais e familiares, aqueles que estão chegando neste mundo agora, os profissionais, quem sabe possam aproveitar um pouco dessa experiência minha, que eu socializo com as pessoas na busca de auxiliar, né, pessoas e diminuir um pouco o sofrimento, as incertezas. Mesmo com tudo isso, eu continuo com as minhas incertezas, às vezes com as minhas angústias, principalmente nos casos mais graves, muitas angústias, mas é uma forma que eu estou buscando via rede social para aqueles que se interessam, aqueles que entendam que eu posso ajudar, uma forma de já trazer algumas experiências que já tenho há tantos anos, para a gente não voltar e começar a fazer as mesmices de 30, 40 anos atrás. Na verdade, continuar buscando para frente ainda o entendimento, a compreensão de como a gente pode lidar melhor com pessoas diferentes, no caso nosso aqui, com pessoas com autismo. Obrigado por terem a paciência de ter me assistido até agora.